Ai, Jesus. Minha gente, ajuda eu. Vamos orar aí que o capeta tá bravo, não quer deixar a gente fazer nada não. Ele derrubou de novo, já mudei de lugar aqui, vamos ver se agora vai. Porque o bicho tá bravo. O bicho tá bravo, bravo, bravo. Não quer deixar a gente fazer nada não. Mas, bora. Vamos que vamos. Pastor Jackson, volta aí. Volta aí, volta aí. Vou esperar ele voltar aqui, que ele tava falando. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. Deixa eu convidar ele aqui, gente. Adriana Silva. A paz, uma boa tarde, Deus te abençoe. Marilda também. Luana Ferrari, Deus abençoe. O Jackson voltou, aleluia, glória a Deus por isso. Só esperar ele aceitar aqui pra gente voltar. E o capeta tá bravo. Só porque a gente tá chique, internacional, pastor lá de Portugal falando com a gente. Vamos lá, vamos ver se ele voltou aí. Voltou. Agora vai sair. Aleluia. Agora será que vai? Tem que ir, né? Em nome de Jesus. Ó, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só um minutinho. Ela vai me xingar, ela vai me bater, porque ela falou que ela tá muito gordinha, porque ela tá grávida. Manda um beijinho, manda um... Beijo. Ela falou que ela não quer aparecer em nenhum, porque ela tá pra nascer já, né? E aí ela tá muito gorda. Ela falou que ela tá gorda, imagina, né? Mulher, sabe como que é mulher, né? Por um acaso, Dona Ângela foram 3, né? Então você passou 2 vezes por isso, né? Então, sabe como 2 vezes que a outra foi gêmeos, né? Ó. Você viu quem entrou aí? Quem tá aí agora? Eu vi o Thiago. Thiagão, tia, Adriana. Seu sem vergonha, faz tempo que a gente não se vê. Mas vamos voltar ao assunto, pastor, vamos que vamos. Vai, que agora eu tenho fé que não vai cair não, em nome de Jesus. Que bênção, então o falar, ele é normal, tanto aqui quanto aí, mas a recepção daquele que vai receber a palavra, que vai receber o convite, ela é bem diferente. O brasileiro, ele é muito mais aberto, receptivo. Você vai chegar em Portugal, você vai ter pessoas um pouco mais centradas, um pouco mais reservadas, né? Então você tem que saber como você abordar uma pessoa, como você falar, como você pregar, porque nós estamos, querendo ou não, num país que 90% da população é uma população que já vem de uma tradição religiosa muito forte. Uma tradição que nós, no Brasil, na década de 80, éramos nós, um dos países mais tradicionais religiosos. Então, hoje, o Brasil ele quebrou... do catolicismo. Exatamente. O catolicismo aí bate muito pesado. É muito forte. Sim, nós estamos basicamente no berço do catolicismo. Eu estou aqui ao lado da Itália, então aqui é uma propagação muito grande. Nós temos aqui centros espirituais, igrejas, né, igrejas católicas aqui, que é uma das maiores da Europa, que é em Fátima, a peregrinações, a tudo isso. Então, você tem que ter muita sabedoria em como você aborda uma pessoa, porque eu acho que o princípio é sempre assim. Você tem que aprender a respeitar a opinião do outro, a religião do outro, a crença do outro. E esse é um parâmetro que tem que existir. A gente tem que ter isso. Então, em fato de aceitação ou não, aqui nós enfrentamos um pouco mais uma barreira. Mas que não é uma barreira que você não penetre, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós penetramos essa barreira, né? Então é mais ou menos isso que a gente enfrenta. Cara, vai fazer 8 anos que nós estamos aqui pregando a palavra, meu. E tem sido, assim, um tempo muito importante. Eu já rodei Portugal basicamente inteiro, né? De norte a sul do país eu já estive. Caraca. E igrejas mesmo. Muito legal. Legal, cara. O que você falou é uma grande verdade, né? A questão da cultura, ela influencia bastante, né? Então você tem que se adaptar, até porque você que é o corpo estranho, né? Você que tá entrando dentro de um lugar, então você é o corpo estranho, você que tá chegando com uma cultura completamente diferente da que eles têm, né? Aí você imagina um pastor que muitos anos falando com
bandido, traficante, todo tipo de situações que a gente sabe que a gente enfrenta aí. Você chegar numa cultura onde você não vai ver tanto isso. Na verdade, quase você não se vê. Então, você tem que se auto-readaptar à sua palavra, a maneira como você vai falar, a maneira como você vai abordar. É muito assim... eu confesso a você que a primeira vez foi um impacto meio que a gente estava acostumado. E aí, mano, como é que é? Você tá ligado? E aí, como é que você vai fazer? Eu tenho na igreja, eu tenho advogados, eu tenho professores, eu tenho muita gente de cultura. Entendeu? É difícil, né? Então, mas, cara, é o que eu digo. O evangelho ele é tão extraordinário que ele te remodela na condição que você necessita onde você vai estar, entendeu? Esse é o poder do evangelho. Ele te prepara, mesmo sem você estar preparado, você começa a se preparar, porque a palavra ela vai te auto-reconstruindo. Então isso é muito bacana. Se você dá abertura, se você dá espaço para o Espírito trabalhar, ele vai te lapidando. E ele te lapida, ele te molda dentro do que você... Do convívio social que você está tendo, né? Então ele não vai te lapidar para continuar falando um linguajar um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais informal, um linguajar do dia a dia, de dentro de uma comunidade, se você está dentro de um contexto que não é mais isso, né? Ele vai literalmente ele vai literalmente te lapidando. E mesmo aqui você tem, por exemplo, eu já passei em igrejas que eu tinha 95% da igreja somente de pessoas portuguesas. Então você tem ali uma cultura estabelecida. Como eu já estive em igreja, a minha penúltima igreja que eu estive, agora aqui do lado de Lisboa, eu tinha 90% do povo africano. Então, são duas culturas completamente diferentes. Então, a abordagem é diferente, a maneira que você fala é diferente. O português, ele é uma pessoa centrada, ele não é aquela pessoa... não, ele é centrado. E você tem que ter esse jogo de você também ser centrado para que as pessoas possam receber de uma maneira mais comportadamente. O africano, ele é como o brasileiro, então ele é agitado, ele gosta de música, ele entendeu? Então, isso tudo você aqui também, você acaba enfrentando esse tipo de coisa. Mas nada que é impossível. Nada que é impossível. Para Deus nada é impossível, né? Aos nossos olhos é totalmente impossível. A gente às vezes não acha nem como, né? Não acha espaço, enfim, a gente não consegue chegar de jeito nenhum. Mas quando a gente coloca Deus no negócio, a gente começa a adentrar, né? Deus vai dando caminho, vai mostrando por onde você alcançar o que aos olhos humanos é inalcançável, né? Tô mandando mensagem aqui pro Maurício, cara. Lembra do Maurício? Tô mandando mensagem para ele aqui, que ele falou que ele ia acompanhar também, ver se ele pode entrar e se ele vai entrar. Legal. Legal. Pastor, mas deixa eu te perguntar uma coisa que, como a gente não tem tanto acesso, né? Então a gente não sabe como que anda essa situação do jovem dentro, principalmente das igrejas que o senhor está à frente aí, nas questões que principalmente bate muito pesado aqui, né, em São Paulo, que uma das principais é as ideologias. As ideologias hoje elas têm entrado dentro das igrejas e, cara, no nosso ponto de vista, ideologia, a maioria delas confronta tudo que a Bíblia nos ensina, né? Ela vai, na sua grande maioria, ela vai contra tudo que a Bíblia está ensinando, e a gente tem visto as ideologias entrando na igreja e mudando muito o pensamento, principalmente do jovem. Para você isso aí é muito presente, como lidar com isso, como conciliar, se o seu ministério aceita ou não, se tem espaço mesmo, né, vamos dizer aí, uma homossexual, alguém que tem uma veia um pouco mais feminista, tem espaço dentro da igreja, se exerce ministério. É uma das perguntas que a gente tem feito durante este mês, né, nas lives que a gente faz toda segunda-feira às 8 horas da noite. E durante a semana a gente entra ao vivo aqui pelo Insta também com um pastor diferente, e é algo que a gente tem batido pesado, que é isso, né? Como tratar essas ideologias dentro da igreja.
Vamos falar a princípio assim, o ministério que hoje eu estou atuando, aqui principalmente em Portugal, o ministério ele não tem tantos jovens assim. Eu posso dizer para você que eu tenho 2 ou 3 jovens, normalmente, em cada igreja que nós passamos. Existe sempre... existe uma certa barreira aqui ainda a ser quebrada a respeito da palavra, do evangelho e o jovem. Aqui nós enfrentamos isso, principalmente... aqui não encontramos tanto ministérios voltados para jovem como nós encontramos no Brasil. E é uma coisa que aqui falta... É um país de repente, mais antigo, vamos Exatamente. dizer, né? Sim, a maioria das pessoas que nós temos dentro da igreja, principalmente dentro do ministério ao qual eu estou hoje, são senhores, são pessoas já de 50, 60, 70 anos. Eu tenho membros de 78 anos dentro da igreja. Então, firmes e fortes, cara. Então, assim, jovem no meu ministério é muito raro. É muito raro. Mas existem outros ministérios, por exemplo, hoje eu tive que, você sabe que eu tenho 3 filhos jovens. Tenho 3 filhos jovens. E você sabe, eles sempre nos acompanharam dentro da igreja. Inclusive o Daniel está aí, está online, está aí com a gente também na... E o que acontece? Eles sentiram a necessidade de estar num lugar que eles tinham jovens. Sim. Chega um momento em que é diferente as coisas, como que eu posso falar? O desenvolvimento da igreja, da obra, evento. E nós tivemos que tomar uma decisão. E qual foi a decisão que nós tomamos? Nós juntamos os 3 e falamos para eles, olha, vocês têm amigos que vão à igreja, outros ministérios das igrejas, e vocês não são obrigados a estar conosco. Porque a nossa preocupação e eles estar num lugar em que eles possam o quê? Possam participar de grupos jovens, que possam ter as interações jovens. Então, nós tivemos como pais e como pastores, e antes de pastores, nós somos pais. Sim, sim. Então, nós tivemos essa preocupação em dizer para eles, eu quero que vocês procurem um lugar onde vocês se sintam, não que eles não se sintam bem conosco, se sentem, mas eles querem relacionamento. A igreja é um lugar de relacionamento, se relacionar, e optamos em permitir eles poderem escolher um lugar onde hoje os 3 já estão aí há cerca de 4 ou 5 meses, congregam num outro ministério. Né? Mas eles têm uma comunhão nesse outro ministério, né? Uma comunhão, eles têm uma comunhão nesse outro ministério, que é uma comunhão sadia, que talvez eles não tivessem dentro do ministério que você está à frente. Exatamente. Por isso, essa foi a nossa preocupação. Então, nós conhecemos a igreja, conhecemos lá o pastor, a pastora, sabemos é uma igreja séria, uma igreja que trabalha com muitos jovens, tem filhos jovens, então eles se adaptaram facilmente. Legal. Né? Então, assim, mas hoje nós vemos, sim, a introdução de coisas dentro da igreja. Eu não posso falar a respeito de jovens aqui dentro, porque, como eu te disse, eu não tenho tantas. Mas nós vemos, sim, pelo que a gente acompanha no Brasil, a introdução de muita coisa que confronta a palavra. Aí que está hoje o que nós temos sido surpreendidos a cada dia com tanta notícia que a gente não entende. Infelizmente, existem ministérios que hoje parece que se abriu de uma maneira e que perdeu completamente o controle daquilo que é o correto, né? E o que é o aceitável. Sim, né? sim. Porque o correto é correto, ele nunca vai mudar. Isso é correto, isso é o certo, né? E o aceitável é aquilo que a gente vai aceitando, que a gente vai mudando a nossa mentalidade e vai aceitando. E aí entra na palavra, a palavra ela sempre vai ser o lado certo. O correto é a palavra. Sim. E se nós passarmos a aceitar muitas coisas, é onde nós vamos ver uma igreja completamente desvirtuada e completamente fora daquilo que é o padrão da igreja. Né? O padrão da igreja, ele tem um padrão familiar, ele tem um padrão, como que eu posso dizer? Ele tem um padrão sério, né? Eu não digo que nós não podemos ter um evento na igreja, que nós não podemos ter, como você sabe, no meu bairro eu fui um dos primeiros a fazer eventos em que eu era chamado do pastor louco, do pastor doido, mas os nossos eventos tinham lá 300, 200 jovens em que aceitavam a Jesus, em que se batizavam, se convertiam. Muitos desses hoje
estão seguindo a fé, estão na caminhada com Cristo. Mas nós tínhamos o limite. Sim. Nós chegamos até aqui e é aqui. Passou disso, aqui não entra. Passou disso, hoje nós procedência maligna, né? Exatamente. Porque é aquilo, porque se nós deixarmos, vai ser introduzido tudo dentro da igreja. Sim. Com o tempo, infelizmente, isso foi entrando dentro da igreja aos poucos, devagarinho, sutilmente. Sim. E, infelizmente, muitas igrejas começaram a achar isso tão normal, né? Foi uma aceitação tão natural que hoje não faz a mínima diferença para eles e acabou até mudando doutrina, né? Hoje a gente tem aí várias igrejas que são igrejas inclusivas, que na verdade todas teriam que ser, né? Porque Jesus mesmo disse, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, mas assim, a partir do momento que você aceita, a partir do momento que você se entrega, você tem um manual de conduta, um manual de vida a seguir, né? Então, assim, hoje a gente vê que, infelizmente, tem muitas igrejas que aceitam do jeito que você está, mas, assim, pode continuar do jeito que você está, que não dá nada, né? Não tem problema nenhum. Sim, é assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar muito séria, até a Jéssica, a minha irmã, está comentando. Nós aceitamos... ela falando, né? Porque ela esteve aqui comigo também. Nós aceitamos o homossexual, a lésbica, nós aceitamos. O que nós não concordamos é com o ato, é com a sua, como posso dizer, com a sua escolha. Conduta. Mas nós amamos. É a escolha de conduta. Eu tenho hoje aqui pessoas que eram lésbicas e chegaram até nós, se abriram o coração, pastor, minha vida é assim, assim, assado, eu quero mudar, eu sei que eu não estou fazendo certo. Quer dizer, a igreja, ela está de portas abertas. Sim. Né? A igreja, ela está... Nós amamos o homossexual, nós amamos a lésbica, nós amamos o traficante, o bandido, o assassino. Nós amamos. Nós não amamos os atos. Sim, e os atos têm que ser corrigidos, os atos têm que ser tratados, os atos têm que ser muito bem... como que eu posso falar? Cuidado. Eu acho que essa é a função do pastor, da igreja, da comunidade onde aquela pessoa ela frequenta. Mostrar o caminho, né? Exatamente. Porque é muito fácil falar, não, vem todo mundo e vem porque tem muitos lugares que você tem multidões, você tem muita gente, mas as pessoas estão entrando vazias e infelizmente estão saindo mais vazias ainda. Sim. Né? E eu acho que nós, como igreja, nós não vamos mudar as pessoas no grito, nós não vamos mudar as pessoas apontando o dedo para ela, não. Nós mudamos as pessoas como Jesus nos mudou. Jesus não nos mudou no grito, eu não fui mudado, eu não fui transformado no grito, eu não fui transformado à força, ao contrário, eu fui transformado com amor, eu fui transformado com palavra de renovação, com palavra de cura, eu fui transformado para que eu pudesse olhar para mim e eu reconhecer o meu erro. Então, essas são a função da igreja, é levar as pessoas a ter esse tipo de consciência. Né? Então, assim, nós vamos ganhar muito mais almas, as pessoas vão entender muito mais o principal papel da igreja na sociedade, porque a igreja, ela pertence à sociedade, ela faz parte da sociedade, né? Então, se nós formos assim, eu acredito que a igreja, ela vai ter sim uma grande transformação, uma grande mudança, não só por parte daqueles que já estão na igreja, mas por aqueles também que vão chegar à igreja. Sim. E é uma mudança, né, pastor, que assim, às vezes, não vou dizer nem às vezes e nem sempre, né, para tentar não generalizar, mas às vezes a gente está dentro da igreja e está sofrendo com isso, né, tirando um pouquinho da questão só de quem está chegando, mas às vezes a gente vê a maioria das pessoas que estão dentro sofrendo com essas questões, né, essas perguntas, esses enigmas, essas coisas que o mundo vai impondo na nossa cabeça todo dia, justamente por isso, pelo que você falou. Porque você chega na igreja e você vai questionar alguma coisa, você vai perguntar alguma coisa, você vai abrir alguma coisa para alguém, mesmo para um pastor, para um líder, e a pessoa te olha com outros olhos, ela te olha com um olhar de julgamento e não com um olhar de amor, que é o olhar que a gente tem que ter por todo mundo, né? Exatamente. E aí, às vezes, você acaba perdendo essa pessoa por às vezes, um simples gesto. E no meu ponto de vista, assim, em questão de
de ser um canal levando uma palavra, trocando uma ideia, que nem a gente está fazendo aqui, né? Tentando esclarecer algumas coisas, né? Então eu falo esse nosso ponto de vista. Mas acho que é isso, é você mostrar o caminho. A função da gente é mostrar o caminho, né? A partir do momento que a gente mostra o caminho, a pessoa entendeu, a gente acompanha ela para que ela se mantenha no caminho, e aí é o Espírito Santo que vai trabalhar na vida dela, vai mudar, vai tirar o que tem para ser tirado, não somos nós homens, né? A gente não tem esse poder. O problema é o tabu, né? Enquanto existia o tabu dentro da igreja, as pessoas vão ter esse tipo de coisa ainda. Nós precisamos quebrar esse tabu. Porque Jesus ensinou a quebrar o tabu. Sim. Quando todos estavam reunidos para apedrejar aquela mulher, porque ela tinha pecado, né? Ela era o centro ali do pecado. Sim. Mas quando Jesus falou assim, olha, peraí, vocês querem apedrejar? Tudo bem, mas me responde uma coisa. Quem não tiver pecado, olha, fica à vontade. O que acontece? Vontade, né? Jesus quebra o tabu. Na situação ele era o único e mostra para eles assim, feito, né? Sim, Jesus quebra o tabu e diz para eles assim, se ela tem pecado, vocês também têm. Sim. Então, se ela tem que ser julgada assim, vocês também têm que ser. Então, o Jesus, ele mostrou isso para nós. O amor, ele quebra tudo, cara. Ele quebra todas as barreiras. Ele despedaça o julgamento, ele despedaça o preconceito, né? Porque, infelizmente, por causa de alguns hoje, nós somos até dados preconceituosos, cara. Sim. Poxa, o crente não gosta do homossexual, o crente não gosta disso. Olha, o pastor não... Não, cara, poxa, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, cara. Eu tenho familiares que são homossexuais. Também tenho. Poxa, e eu vou deixar de amá-lo porque ele fez... É uma escolha que ele fez. Sim. A escolha dele. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia, acredito na ciência. Ninguém nasce homossexual. É a escolha que ela fez para a vida dela, né? Por algum motivo, por algo que... Sim, né, algum trauma, alguma coisa... Muitos ex. Sim. Então, eu acredito nisso. Deus criou homem e mulher. Até aí, amém. Se a pessoa ela faz uma escolha, eu não vou deixar de amá-la. Eu não vou deixar de respeitá-la. Porque esse é o princípio. É a gente aprender a respeitar e amar. Sim. Quando a gente aprende a respeitar, quando a gente aprende a amar, a pessoa ela abre o coração, cara. É basicamente, né, aquele bordão que muitos usam, né? Ame o pecador, mas abomine o pecado, né? Então a gente ama realmente a pessoa, independente da escolha que ela tem, da conduta que ela tem, mas a gente não aceita a conduta dela. São coisas completamente diferentes, né? O respeitar é uma coisa, o aceitar é outra, né? A gente continua respeitando a pessoa, a gente só não aceita a conduta que ela tá tendo, né? Forma de vida que ela escolheu para ela. Cara, eu vou colocar um ponto aqui que às vezes é um pouco polêmico. Não é nem o fato de aceitar. Porque como que eu posso aceitar uma coisa que é do outro? Entendeu? Eu não posso permitir que ela tente fazer que aquilo que eu acredite seja mentira. Isso eu não posso. Sim. Né? Isso eu não posso. Mas se ela optou, olha, é ela. Entendeu? Agora, ela tentar introduzir aquilo que ela acha que é a verdade dela dentro da verdade da palavra, aí eu não aceito. Uhum. Porque ela está tentando introduzir a palavra. Ou tentando usar a palavra, um contexto, para virar pretexto para aquilo que ela faz. Aí isso eu não aceito. Agora, eu aceito. Não, quem somos nós, cara, para aceitar alguma coisa ou não? Nós não podemos. Então, essa a minha visão, Mica. É assim, é uma coisa que é a minha visão. Pode outros pastores discordarem do que eu penso. Sim, mas aí claro. é aquilo. Eu tenho que respeitar a opinião do outro também. Entendeu? Sim. Então, nesse assunto, eu não posso aceitar que ela tente introduzir dentro da igreja, que ela exija que a igreja a qual eu estou, a qual eu pertenço, tenha que aceitar algo daquilo que ela optou por vida sexual, dele, implantado dentro da igreja. Isso eu não posso. Uhum. Mas fora da igreja, ela faz o que ela quer da vida dela. Ela só não pode tentar implantar, não é? Então eu acho que é isso, a respeito da inclusão. O que é incluir? Quer colocar lá algo que não tem espaço. Não tem espaço. Infelizmente a gente tem visto, né?
alguns lugares, dando espaço para isso. Espaço, exatamente. E moldando a palavra de Deus para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta confortável. Sim. Enfim, isso você falou realmente, porque tem muita gente bem complicado. Que não quer o confronto, né? Esse confronto que é complicado. Hoje em dia o evangelho real, que é o evangelho que confronta, foi o que a gente falou segunda-feira com o pastor Neto. Inclusive, para quem está acompanhando a gente, segunda-feira, agora, dia 24, esse rapaz que está aqui, ó, Anderson Batista, beijão, Anderson, a paz do Senhor, Deus te abençoe, vai estar com a gente. É um rapaz de 23 anos que praticamente aceitou o seu chamado aí no meio da juventude, abandonou tudo que tinha para o mundo, assim, né? Como o mundo disse, você está no auge da sua juventude, você está no tempo áureo, né? Na parte boa, e ele literalmente abandonou. Vai estar com a gente na segunda-feira no YouTube. Legal. A partir das 8 falando sobre isso. E legal, é o que a gente falou, cara. Acaba se moldando a isso para criar uma inclusão, algo, e, cara, a palavra de Deus é a mesma 3.000 anos atrás, vai mudar, e vai, né? Ser a mesma daqui 3.000 anos, ela não muda, cara. E assim, lá tá escrito que é algo que é uma conduta errada, é algo que não condiz. Exatamente. Se é uma conduta errada, não, é uma escolha sua, ok, mas dentro da igreja, dentro do papel que a igreja, né, ensina, e dentro desse papel que a igreja exerce, não condiz. Sim. Nós somos a igreja, cara. A igreja, ela perdura. Ela vai perdurar. A palavra não vai passar. Ela não vai sofrer mudança. Eu mudei de país, mas a palavra é a mesma. Eu uso a mesma Bíblia que eu usava aí. Se eu for daqui hoje para a África, eu vou usar a mesma Bíblia. Se eu for para o Japão, eu vou usar a mesma Bíblia. Quer dizer, o Evangelho, a palavra, ela é mundial, cara. Sim. Ela é mundial, ela é universal. Ela é imutável, assim como Deus. É imutável. O que está, e dentro dela nós formamos. Você pode ver que a maioria das nações hoje, elas têm base bíblica. Ela tem base bíblica, familiar, politicamente, financeira, tem tudo base bíblica. Então, nós temos que aprender a entender verdadeiramente a palavra. E em questão de, eu acho, porque é muito isso, né? Eu acho que não está certo. Eu acho que não é. Achar, cada um acha o que quer. Cada um acha o que quer. Exatamente, cada um acha o que quer. Eu acho que Portugal é bom com frio. Tem outros que acham que é ruim com frio. É o achar, né? Mas Portugal não vai mudar porque eu acho. Eu também, eu gosto. Eu ia adorar estar aí. A Nayara já ia odiar, porque ela não gosta do frio. Então o meu achar exatamente. É o frio, dela é o calor. Então. Cada um, é o que você falou, cada um tem o seu, cada um acha o que quer, mas infelizmente dentro da palavra a gente não tem esse direito de achar, né? Infelizmente não. Felizmente, dentro da palavra a gente não tem direito de achar nada, né? A gente Cara, se a gente pudesse achar, você imagina, já tem tanta coisa que se usa a palavra, imagina se a gente pudesse achar. A gente não pode, mas tem gente que já acha que pode, já virou uma bagunça. Você imagina se verdadeiramente pudesse. A semana passada, o pastor Thales, que esteve com a gente, ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E aí, depois da live, eu parei para pensar e é uma, cara, extremamente verdade. Ele falou que para cada desvio de caráter, nasce uma nova igreja. Exatamente. E é verdade. E, infelizmente, a gente tem visto, assim, aos montes, muito caráter. Porque hoje é assim, né? Eu não concordo com o pastor, então peraí, eu vou pegar minhas coisas, eu vou chamar meu imundo, vem comigo e nós vamos fazer do meu jeito. E aí, vamos fazer eu não concordo com aquele, então, e aí vai ensinar assim. Mas a igreja, ela é uma só, ela é a igreja de Cristo, ela não muda, ela é baseada, ela é fundamentada dentro da palavra, dentro daquilo que Jesus falou, dentro daquilo que os apóstolos falaram, e é nisso que a gente tem que estar firmado. Ela não vai mudar. O homem pode mudar, as pessoas podem mudar, a palavra não vai mudar. Ela vai permanecer. Não. A mesma palavra que me resgatou sei lá, 20 e tal anos atrás, a mesma palavra que está resgatando muitos outros hoje. Sim. O problema é que nós complicamos tudo. Posso te falar uma coisa? Deus é uma só, mas cada um segue o seu caminho, mas se tiver que escolher, escolha o melhor. E o melhor não tem outro, né, pastor Jacinto?
caminho melhor a se escolher é Cristo, cara. Não tem outro. É Cristo, não tem. Não tem. Olha, é que, problema... infelizmente, muita gente não é ensinada desse jeito, né? Tem muita gente, principalmente hoje, quem ensina é isso aqui que a gente está usando para ensinar, mas quem ensina é a internet, né? A sua grande maioria, principalmente falando de jovens, quem ensina hoje é o Google, é o Insta, é o WhatsApp, é o grupinho da escola. Infelizmente, a pessoa hoje, mesmo dentro da igreja, ela não é ensinada da forma correta, ensinada dentro da palavra. Ela é ensinada pelo mundo. Então, a gente acaba tendo o quê? Uma escolha fora do caminho, que é Cristo, né? Fora do melhor caminho. Exatamente. Hoje o problema é que nós, pastores, eu falo nós, porque eu tenho que me colocar no meio, nós somos ensinados a passar a mão, a pregar, Deus vai te dar, receba, olha, eu tô vendo, entendeu? E a correção hoje não se corrige, hoje não se prega, hoje não se exorta a igreja. A Bíblia diz que Deus exorta a quem lhe ama. Sim. Hoje, amor você falar que ama uma pessoa, você tem que fazer o que ela quer. Você tem que acariciar ela, você tem inverter essa palavra. Inverter a palavra de Deus, de falar, exortar, ensinar, corrigir, mostrar que está errado, chamar atenção. Hoje não se faz isso. Sim. Então, infelizmente, nós temos criado uma geração, eu falo até para os meus filhos, nós temos criado uma geração de crentes hoje, de pessoas dentro da igreja, que é uma geração Nutella, uma geração mimimi, uma geração que tudo me dói, uma geração que não me toca, porque senão eu vou embora. Olha, uma geração que, eu não gostei do que o pastor falou. Irmão, não é o que o pastor fala. Se o pastor estiver baseado dentro da palavra, se estiver firme dentro da palavra, ele tem que ser apenas o instrumento. Ele tem que abrir a boca e o Espírito fala. Ele não tem que estar preocupado, eu vou perder 10, eu vou perder 20. Não, ele tem que pregar. Porque o que adianta nós temos uma igreja cheia de pessoas não salvas? Temos uma igreja completamente abarrotada de pessoas que não estão indo no caminho de Jesus, estão indo por caminhos mal, cara. Porque a Bíblia diz assim, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, irmão. O que é o caminho de bem? Que me agrada, que está tudo bem, que ninguém enche meu saco. Mas a Bíblia diz, mas ao final deles serão caminho de mortes. E o que vai adiantar? Não vai adiantar nada, cara. Então hoje nós temos que dizer o que é certo e o que é errado. Ponto final. Você vai ser a pedra. Você vai ser hoje é o tal do cancelamento da internet, né? Sim. Eu vou cancelar o pastor Jacques. Pode cancelar, porque nem de internet mesmo eu não entendo nada. É a primeira vez que eu participo de alguma coisa. Pode cancelar à vontade, irmão. Não me pode cancelando cancelar. Do céu, velho. Pode cancelar de onde você quiser. Enquanto ele estiver me dando força, estiver me enchendo de unção, estiver me colocando palavra que vem dele, porque de mim não vem nada, vem dele. Meu amigo, pode cancelar à vontade. Pode cancelar à vontade, não tem problema. Mas nós temos que pregar a verdade, seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja... Não importa. A palavra tem que ser pregada. Mas o que você falou é o que a gente, né, principalmente aqui, tem visto explodindo. É a falta do evangelho real, que é o evangelho do confronto, né? Porque o evangelho é isso, a gente confrontar para você pensar se aquilo que você está fazendo está dentro do que foi escrito, daquilo que Deus deixou para a gente ou não. E está subvertido para o evangelho do conforto, né? Que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e está tudo certo, porque Deus me ama, porque Jesus já morreu por mim, eu já estou salvo, né? Infelizmente, pega-se, é o que você falou, texto fora de contexto, gera o pretexto, e aí eu abro a igreja que vai viver cheia de gente, cheia de pessoas, mas infelizmente vazia de Deus o tempo inteiro. E vazia de Deus, né? Quantos lugares... Sim. Na nossa época mesmo, né? Quando a gente estava junto aqui em São Paulo, na nossa época, quantos lugares, quantas igrejas a gente entrou, que assim... Cara... Posso te contar uma coisa? Sem mover, sem nada do Espírito, sem nada de Deus, e a gente olhava para aquilo e falava, cara... Tá lotado, mas cadê Deus na história? Não tem. E hoje isso é pior. Né? Há um tempo atrás, uma pessoa chegou até mim e falou, pastor, quando o senhor prega, eu sinto um arrepio. O que é isso? Eu falei, é frio, irmã. Põe uma roupa que deve estar frio. Consegue entender? Ela ficou olhar para mim. Eu falei, irmã, deixa eu ensinar para a senhora. Arrepio. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada.
que a senhora tem que ter é a consciência de que a palavra, ela está mudando a sua vida. Ela está transformando você. Então, quando você... eu senti um arrepio. Poxa, nós estamos criando uma igreja que está movida na emoção. Pautada na emoção. Baseada na emoção, porque arrepio e isso. Não, cara, se nós não desmistificarmos isso, a igreja não vai estar preparada para aquilo que está vindo. Você pode ver que essa pandemia, muita gente, irmão, nunca mais apareceu na igreja. Muita gente não está mais aos pés do Senhor porque simplesmente tem medo, cara. Essa é a igreja que nós estamos formando? Essa é a igreja que nós estamos estabelecendo para segurar a bronca, cara? Não. Essa não é a igreja que Cristo quer. É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, não seria nem essa pergunta de essa igreja é que está sendo formada, porque realmente é a que está sendo formada hoje. Mas será que essa é a igreja que Jesus quer encontrar quando ele retornar? Né? Será que essa é a noiva que ele espera achar no altar? Entendeu? É difícil, é bem difícil. O confronto, cara, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Se o evangelho não te confronta, realmente você está praticando um evangelho completamente fora do contexto, porque o evangelho é confronto, é o evangelho que te faz acordar todo dia e você fala assim, não, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem para eu chegar mais próximo de Cristo hoje do que eu cheguei ontem, né? Então, tipo, reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado para você não pecar de novo, se arrepender, não repetir aquilo, porque assim você tá chegando mais próximo dele, né? Exatamente. Tem que ser assim. Galera, quem tá acompanhando a gente tá chegando aí para os nossos 10 minutos finais, acho. Se o meu relógio eu não olhei errado o horário, mas tem aí mais uns 10 minutinhos. E se alguém quiser mandar alguma pergunta, a gente sempre abre, né, para o pessoal fazer alguma pergunta, tirar sua dúvida. Legal. Se você talvez tenha alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, que você, mesmo que não seja do ministério do Pastor Jackson e está acompanhando a gente, mas também às vezes não consegue ter essa abertura dentro do seu ministério. Da igreja, exatamente. Dentro da sua igreja. A gente sabe que, infelizmente, né, isso acontece de abertura para poucos, né? Então, alguns são muito chegados e outros são meio esquecidos. Manda sua pergunta aí que a gente vai tentar responder aqui. O pastor vai tentar responder ela. Sempre que for necessário, a gente responde. Assim que você mandar, a gente vai respondendo também. Jackson, para a gente começar aí esse finalzinho aí, né, para a gente começar a finalizar, existe alguma coisa que você acha, vamos falar assim, né, dentro do seu ministério em si, para também não falar do ministério dos outros, algo que você acha que pode ser mudado para talvez alcançar esse jovem? Qual que é a dificuldade desta mudança? Eu não sei se você quer falar o ministério ou não, então assim, por isso que a gente está tratando assim meio em aberto. Eu sei qual é, então eu até entendo um pouquinho dessa questão do jovem ficar um pouco mais distante de estar dentro do ministério, que realmente tem essa visão um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais veterana, um pouco mais de atingir o pessoal de mais idade. Mas se você acha que tem espaço para o jovem, como que o jovem pode se chegar, entendeu? Nessa questão de tentar modificar alguma coisa para justamente estar alcançando esse jovem que hoje, dentro de Portugal, dentro da cidade que você está, ele precisa ser alcançado, não importa como. De alguma maneira. O ministério... eu falo da onde eu estou, né? Eu não posso falar dos outros lugares. Sim. Da onde eu estou, aonde eu cuido, né? Nós temos um grupo de pessoas que são mesmo muito, muito já avançados. Não é nem avançados, mas são pessoas mais maduras, né? São mais velhos, são já avós, mães, tudo isso, né? Temos lá 3 ou 4 jovens, até que aprendem bastante com a palavra, gostam da palavra, né? Mas eu acho que o jovem, para ser alcançado em Portugal, é necessário investimento, cara. Investimento em jovem. Hoje se investe em muita coisa.
investir em jovem não é fácil, porque eu fui jovem. Investir em jovem requer tempo, investir em jovem requer estratégias, investir em jovens requer sabedoria, investir em jovens requer abertura. Então, eu falo de investimento. Não é investimento apenas financeiro, mas investir tempo, né? Exatamente, porque você sabe que nós já fomos jovens, cara. A gente tinha 100 jovens, então era tempo investido, era noites, era madrugadas, era projetos, era eventos, era tantas coisas que hoje as pessoas perderam tempo, cara, perderam noção do tempo. Hoje as pessoas investem 5, 6 horas dentro de um telemóvel, mas não conseguem investir em outras coisas. Sim. Entendeu? Então eu acredito que aqui Portugal precisa sim de investimento, de jovem, de tempo, de estrutura, porque o jovem ele requer um ambiente para ele, né? Não estou falando mudar a palavra não se muda, mas o ambiente do jovem ele tem que ter um ambiente legal, ele tem que ter uma estrutura bacana, ele tem que ter pessoas, líderes que possam cuidar desses jovens com uma maneira simples de falar, o linguajar de falar. Então, eu acho que hoje é isso que necessita. Mas outros ministérios têm alcançado, e eu louvo a Deus pela vida desses ministérios. Não que nós não alcançamos, mas a proporção de jovens é muito grande. Você sabe que Portugal tem muito senhores, né? É um dos países que mais tem senhores do mundo. Então, é engraçado, mas o ano passado nasceram 6.800 crianças só aqui em Portugal. Caramba. Falando do país inteiro, irmão. É capaz só lá na favela da Rocinha ter nascido 10 mil crianças, enquanto aqui no país inteiro nasceu 6.800 pessoas. Então você vê que as pessoas aqui é um pouco diferente. A cultura, sim, é uma cultura bem diferente. Hoje eu tô vendo pessoas tendo filho com a minha idade, cara. Os meus já estão grandes. Eu tô vendo pessoas tendo o primeiro filho com a minha idade. Enquanto o seu primeiro já tem 18, né? Daqui uns dias já faz 18. Vai fazer 18 anos. Exatamente. Mas isso que você falou, cara, de investimento, eu acho que é no geral, sabe? Eu acho que não é só na questão Portugal, não, cara. Acho que aqui também alguns ministérios ainda precisam aprender que jovem demanda tempo, demanda investimento de tempo, de dias, não é só fazer um culto por mês, né? A própria dinâmica do culto, ela tem que ser diferente, não adianta ser o mesmo formato do que o culto da família do domingo, tem que ser um formato diferenciado, uma palavra diferente, né? É o que você falou, é um linguajar diferente, que não adianta, cara. Hoje a gente tem visto muito isso acontecer. Igrejas com um culto de jovem na semana, no mês, e assim, o resto do mês o jovem tá largado pro que o mundo ensina, literalmente, né? Porque às vezes chega no domingo lá, o pastor fala tão culto, né? Uma palavra tão cheia de vamos dizer assim, palavras difíceis, de linguajar de teologia, então o cara começa a colocar lá várias palavras teológicas, não, porque a hermenêutica que eu fiz do livro tal, né? E, cara, o jovem literalmente começa a fazer o quê? Ele tá indo de corpo, né? Porque às vezes é obrigado pelo pai, pela mãe, às vezes não quer nem estar ali, mas acaba indo, cara. Sabe que eu também tenho um filho, né? De 17, também faz 18 daqui uns dias, e a gente passou pela mesma situação que você passou. A gente chegou num tempo que abriu mão dele caminhar junto com a gente para ele ir para um outro ministério, um ministério um pouco mais focado no jovem, porque o ministério que a gente ia, o grupo de jovens que tinha, além de ser muito pequeno, era um culto uma vez por mês, quando tinha. Às vezes passava mês que nem tinha culto. Né? Então, assim, a gente realmente sente essa falta também aqui em São Paulo. O jovem é o futuro da nação, né? Então, se a gente não investir nele, a igreja vai chegar lá na frente pior do que ela já está hoje, né? Então, cara, eu sempre gostei do Ministério Jovem. Não sei se hoje eu tenho mais cabeça, né? Já estou um pouco mais velho. A cabeça a gente sempre tem, cara. Eu acho que a gente sempre tem cabeça para isso quando a gente que, na verdade, cara, por nós Deus nascemos isso, nisso. Né?
Então, a gente foi formado por Deus nisso, Exatamente. né? Então... Poxa, nós tínhamos culto terça, nós tínhamos segunda-feira, evento, 4 horas de evento, nós tínhamos terça-feira, nós tínhamos quinta-feira, nós tínhamos sábado e tínhamos um culto especial no domingo que poucos abrem, um culto especial no domingo que era só para jovem. Então, quer dizer, existia uma formação. Hoje eu falo, cara, eu não estou mais ao ministério ao qual comecei, mas eu sou grato àquilo, porque foi ali que eu iniciei a minha carreira da fé, sabe? Porque é uma carreira, cara. E é nessa carreira que eu quero acabar, como o Paulo fala, mano. Poxa, guardou a fé, terminei a carreira, guardei a fé, irmão. É essa pegada. É isso, então, né? Houve investimento em jovens. E hoje, como você diz, eu não posso falar mais do Brasil, né, cara? Sim. Porque até 7 anos atrás, eu era um dos pastores que investia muito em jovens. Eu aplicava financeiramente, sempre apliquei dinheiro, sempre investi. Fazia eventos 3 vezes no mês. Quer dizer, eu tinha pegada jovem, tinha lá os cultos jovens, tinha tudo. Então, já fazem algum tempo que eu saí do Brasil, algum tempo que eu não convivo mais. Mas eu acredito que o Brasil é uma potência muito grande para o jovem, os novos pregadores da atualidade, desde que seja pregada a verdade para eles. Sim, claro. Isso não pode fugir, né? Não tem como. Isso tem que acontecer. Tiagão, termos não entendi, cara. Manda de novo aí que eu não entendi esse termos que você escreveu. Se é uma pergunta, se não é, manda de novo aí. Se for uma pergunta, Jackson já responde. Até porque acho que ele te conhece bem. Vai estar sabendo do que está falando aí, até por conhecimento de causa. Pastor, acho que falta aí uns 3, 4 minutinhos no máximo. Considerações finais. A Adri que entrou agora, Adriana, esposa do Tiagão. E vamos mandar alguma coisa aí de considerações finais. Se eu quiser trazer alguma palavra que esteja mais focada, cara, dentro do que a gente falou, quiser mandar um recado para alguém, sinta-se à vontade. O espaço. Mano, para aqueles que estão ouvindo, cara, assim, eu preguei essa semana a respeito de Naamã, quando ele tem um encontro com o profeta. E a Bíblia diz que ele vai até a casa do profeta e o profeta nem atende ele, sabe? E manda o servo e fala assim, ó, avisa lá para Naamã e ali no rio mergulhar 7 vezes. E a Bíblia diz que ele muito se indignou, cara. Ele ficou possesso, irmão, porque ele era Naamã, cara, ele não era qualquer um. A Bíblia fala com exatamente essa palavra, indignou-se Naamã. Aí fala assim, pensava eu que ele iria vir, passar as mãos sobre mim, abanar, invocar o seu Deus, colocar sobre mim, e a lepra seria tirada. E ele vai indignado. E aí chegam algumas pessoas e diz para ele assim, ô pai, o profeta te pediu algo tão simples. Se ele te tivesse pedido algo muito mais difícil, você não faria? E aí ele cai em si, ele vai fazer. A consideração dentro dessa história, servir a Deus é simples, cara. O problema somos nós. A gente complica o que é simples. Então quem está me assistindo, para de complicar as coisas. Com Deus é tudo simples. E se você entender que com Ele é simples, entender que o que Ele quer é simples, você vai viver milagre como Naamã viveu. Então, é isso que eu tenho pregado, cara, eu tenho falado. O evangelho ele é simples, o problema são a gente. A gente está complicando demais o evangelho. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Precisar, conta conosco aí. Estamos longe, mas estamos perto. Sempre perto. A gente de vez em quando se fala, acho que a Nayara acaba falando um pouquinho mais, até por questão de facilidade aqui no restaurante, né? Eu sempre estou cozinha, enfim, sempre estou fazendo alguma coisa e ela às vezes está um pouquinho mais tranquilinha. Mas a gente sempre está junto, acompanhando você aí pelo Insta, tudo que é postado. O amor, a admiração, o carinho que a gente tem pela família inteira é muito grande, você sabe disso. Legal, obrigado. A gente não... Estamos juntos. A gente não precisa ficar aqui falando sobre isso, porque acho que a gente já se conhece há muito tempo para saber que isso é verdade. E agradecer, cara, agradecer demais aí da tua presença, da sua participação, até porque sabendo um pouquinho de como sua vida é corrida, né, então, tá à frente aí
de algumas igrejas aí, então é muita reunião, é muita coisa a se fazer, muita gente para cuidar, essa correria toda, fuso horário também que acaba atrapalhando um pouco. Então, cara... Aqui nós já vamos daqui a pouco jantar. Aqui a gente está no meio da tarde ainda, né? 15 para as 4 aí. Então, cara, mas o que precisar, se quiser fazer outra com outra coisa, tamo junto. Só me avisar antes pra gente aí, organizar. Não, demorou, cara. A gente vai fazer sim, vai ser sempre uma bênção. Com certeza, vou te chamar sim, sempre que você puder, sempre que tiver agenda, a gente consegue estar junto, até por uma questão de matar um pouquinho da saudade também, né? É verdade. De estar se vendo aí. Mas muito obrigado mesmo, acho que foi assim um bate-papo, como eu disse, né? O Insta é um bate-papo, não é um podcast de debate, é mais um bate-papo de duas pessoas que conhecem um pouquinho da palavra aí, acho que você conhece muito mais do que eu, mas tem mais agregado que eu, até, né, por estar à frente de igrejas e tudo mais. Então, é isso, cara, é te agradecer. Que você que acompanhou a gente aí hoje, agora nós estamos com 13 pessoas acompanhando a gente, né, ao vivo, mas esse número já chegou a 20, já caiu um pouquinho, mas que legal. Assim, tivemos um número bem legal, né, até por ser um projeto que é recente, começou há 3 semanas, então assim, a gente está tendo né, uma resposta do pessoal muito boa sobre o que os pastores estão falando, né, da forma que está sendo tratado todos esses temas, que são temas polêmicos, que infelizmente muita gente às vezes acaba deixando de lado dentro da igreja, e não pode ficar de lado, cara. Eu acho que a gente tem que falar disso dentro da igreja, tratar disso dentro da igreja, porque é dentro da igreja, dentro da palavra, que a gente ensina o que é certo, né? Do lado de fora a gente ensina só o errado, infelizmente. Entra muito do meu eu, do seu eu, e a gente acaba deixando Deus de lado. É isso aí. Né? A simplicidade, a gente vai chegar longe. Com certeza, o evangelho é simples, é o que você falou. A gente que complica ele dificulta a vida. Porque o evangelho é simples, não tem palavra difícil, como o Tiagão aí falou, não tem termo difícil, a gente que fica criando esses termos. Mas é isso, cara. Manda um beijão pra Ângela, manda um beijo aí pras meninas, um abraço pro Dani. Que Deus continue abençoando sua vida, prosperando, te enchendo cada vez mais. Que você possa ser cada vez mais canal de Deus para a vida das pessoas que estão precisando aí em Portugal. E tamo junto. Sempre que precisar também lembra da gente. Deus abençoe você. Tamo junto e prepara um hambúrguer aí, qualquer hora eu tô chegando aí, hein? Pode deixar. Quando vier, é só avisar que vai estar preparado já pronto. É o Tiagão falando pra você fazer um churrasco aí, chama ele que ele vai. Vem pra cá. Tá Sabadão chique, tô livre. Vamos marcar, vamos fazer uma comitiva, sair daqui para Portugal, fazer um bate-volta no final de semana. Jackson, Deus abençoe. Vai com Deus, véio. Boa reunião para você à noite, que eu tô ligado que você ainda vai correr para a igreja. Que Deus abençoe e seja um culto abençoado. Valeu, brigadão. Deus abençoe. Valeu. Até mais. E é isso, gente. Obrigado a todos. Eu não sei sair disso não, cara. Não sai não, é só fechar o seu que tá tudo certo. Tá bom. Tchau, abraço. Abraço. Tivemos aí a participação do nosso amigo, pastor Jackson. É uma bênção, sempre muitas risadas conversando com ele, é sempre bacana, super usado, super de Deus, e que esses bate-papos que a gente está tendo aqui, a gente consiga alcançar a vida de vocês, né? Consiga trazer um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais do caminho a trilhar, que a gente consiga aí desmistificar algumas coisas, quebrar alguns tabus, como o Jackson falou, e como ele disse lá a respeito de Naamã, né? Naamã era um homem super cheio de imposições, cheio de não me toque, não me faça, eu sou o cara. E com Deus não é assim. Nós temos que renegar o nosso eu cada vez mais, né? Que a gente possa todo dia aí, quando acordar, pedir para Deus tirar de nós o nosso eu, tirar de nós o nosso orgulho, tirar de nós toda a vaidade, porque só assim a gente vai conseguir chegar
até o reino. Só assim a gente vai alcançar o céu. Como eu escutei outro dia, acho que até foi o pastor Neto que citou na live de segunda-feira, que na Bíblia, né, uma pessoa pergunta para Jesus como saberia o quão perto ele está. E com a gente é a mesma coisa. Acho que toda vez a gente tem que fazer essa pergunta para Deus, para que a gente possa saber o quão perto dele a gente está, né? E ele vai te dizer que a gente só consegue descobrir isso quando a gente consegue enxergar as impurezas nas nossas vidas. Quando a gente passar a enxergar tudo que a gente está fazendo de errado, tudo aquilo que a gente já fez de errado, a gente conseguir enxergar isso, aceitar isso, entender que essas atitudes estão fora do caminho, fora da palavra de Deus, a gente está conseguindo chegar-se cada vez mais a Deus. Então, abençoa a vida de todo mundo aí, que Deus continue abençoando a vida de vocês, todos aqueles que participaram desta live, todos aqueles que vão participar, que vão estar acompanhando. Deus abençoe muito vocês, que vocês consigam ter esta caminhada, como o Jackson disse, né, o pastor Jackson disse, que é uma carreira, que a gente consiga seguir por esta carreira e uma carreira de vitórias. Gigantes temos, mas em Deus os gigantes são derrubados. Amém? Para quem ainda não acompanha a gente, pelo YouTube, toda segunda-feira às 8 horas da noite, a gente entra ao vivo com uma live, toda semana um pastor convidado diferente. Essa semana que vem e na última a gente ainda bate no tema sobre tatuagens, ideologias, sexo fora de casamento, música secular, que são temas bem polêmicos, referente muitos aos jovens em si. Então, se você quer acompanhar a gente, acompanha a gente pelo YouTube toda segunda-feira às 8 horas da noite. E para você que gosta e já tentou entender Apocalipse e não conseguiu, mês que vem, o mês inteiro, toda segunda-feira, teremos um professor de teologia, pastor Newton Neves. Ele é professor de teologia numa faculdade, eu não lembro qual, mas na segunda-feira, na primeira segunda-feira, dia 7 de fevereiro, ele vai estar com a gente, falando sobre escatologia. Então ele vai ensinar aí para nós um pouquinho mais sobre esse tema, que é um tema que muito jovem gosta, né? Mas muito jovem também lê Apocalipse e acaba às vezes não entendendo ou acaba confundindo muito a nossa cabeça. Então, a partir do mês de fevereiro, todas as segundas-feiras, estaremos ao vivo com o pastor Newton Neves falando sobre isso. Tá? Então, acompanha a gente, segue a gente. Se você curtiu, se você gostou, aqui embaixo, aqui, ó, sabe aquele aviãozinho? Manda para todo mundo que você sabe que às vezes está precisando ouvir um pouquinho mais de Deus, de uma maneira um pouco mais descontraída, um pouco mais leve, mas sempre trazendo, como o pastor Jackson disse, a verdade do Evangelho, aquele Evangelho que vai confrontar o que você está fazendo de errado e não apenas passar a mão na sua cabeça. Amém? Então, manda para todo mundo aí, compartilha o nosso canal do YouTube também, vem acompanhando a gente. Segunda-feira eu espero você e aquele que você vai convidar também, para a gente debater um pouco mais sobre tatuagem, música secular, sexo fora do casamento, namoro cristão, se o cristão deve namorar ou não, se pode ficar, se não pode. Tem sido um bate-papo bem bacana às segundas-feiras. E como eu disse, segunda-feira agora, dia 24, teremos um jovem, Anderson Batista, evangelista Anderson Batista, que abdicou de tudo isso, né, renegando o seu próprio eu, para estar seguindo dentro do que Deus chamou, evangelizando muita gente, levando a palavra de Deus para tudo quanto é lugar aí. Vai ser um papo bem bacana, tenho certeza disso. E você que tem a sua dúvida, pode mandar, sinta-se à vontade, manda pelo direct, manda aí durante a semana a dúvida que você tiver, a pergunta que você quer fazer, sinta-se à vontade, pode mandar, que a gente responde tudo na segunda-feira pela live, ou a semana que vem, durante a semana, na live que entraremos aqui, sempre de terça a quinta, um dos 3 dias a gente está entrando ao vivo aí com um pastor diferente, e aí a gente responde a sua dúvida. Gente, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, que Deus continue nos abençoando, e como eu sempre falo na live de segunda,
Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.